amigo torcedor vascaíno, Vasco caiu ontem dentro do Maracanã, mais um ano sem disputar a final do Campeonato Carioca. E agora o senso de urgência chegou, né? Porque a expectativa é que amanhã o técnico Renato Portaluppi e Renato Gaúcho iniciem os treinos no CT Moacir Barbosa. Eu vou trazer todas as informações para você aqui neste Acorda Vascão sobre o que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama nessa busca pelo novo profissional que vai comandar o Vasco no restante dessa temporada. Além disso, falar também sobre o clima ontem no vestiário do Maracanã, logo após a eliminação. Clima quente, tá? Clima aí pesado, amigo. Acabou a paciência até de alguns jogadores do atual elenco. Mas enfim, tá? Eu vou trazer tudo isso e muito mais para você aqui agora, nesse Acorda Vascão que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, chegando sempre pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, amigo torcedor Cruz Maltino. Sem a sua ajuda, o canal do Gigante Vasco não vai de fato a lugar algum. Então, vamos juntos, né, amigo torcedor? Conto aí com a sua ajuda. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, né, amigo torcedor Cruz Maltino, falando sobre o que aconteceu ontem, infelizmente, no Maracanã. Vasco da Gama ontem empatou a sua partida contra a equipe do Fluminense. Entretanto, o empate não foi o suficiente para levar o Vasco a uma final de Campeonato Carioca depois de 6 anos longe, né, das finais do Campeonato Estadual. O Vasco foi melhor, é inegável, não podemos lutar contra fatos. O Vasco foi sim superior ao Fluminense durante todos os 90 minutos, teve mais chances de chegar ao segundo gol, inclusive, do que o Fluminense, de fazer o seu único gol, o primeiro gol aí do Fluminense durante os 90 minutos. Mas infelizmente o Vasco não foi efetivo. O Vasco teve inclusive a oportunidade nos pênaltis com o Brenner de chegar ao segundo gol e, ao meu ver, ali liquidar a partida. O Vasco já vinha melhor no jogo, o Vasco da Gama tinha completamente possibilidade de fazer um placar mais elástico ontem no Maracanã. Abrindo 2-0, não tenho dúvida que o Fluminense tendo que sair para o jogo, o Vasco da Gama, com o volume de jogo que estava, com um anímico tão forte ontem, né, de forma até curiosa do Vasco, o Vasco ia fazer o terceiro, o Vasco da Gama ia embalar e o Vasco da Gama ia garantir a sua classificação até com certa segurança. Mas, infelizmente, ela não aconteceu. Infelizmente, né, amigo torcedor Cruz Maltino, o Vasco da Gama acabou levando um gol, uma bobeira ali do Calma Barros, um cruzamento, a bola bate na mão do volante Cruz Maltino e acaba fazendo com que, infelizmente, volto a repetir, numa penalidade máxima, o Ganso empatasse o jogo. A única oportunidade mais clara, porque o Fluminense não teve chances claras durante os 90 minutos. Eu sim falo, o Vasco jogou bola, tem alguns jogadores que é para ter um alerta ligado, é o caso aí do senhor Johan Rojas, é jovem, tem que ter paciência, tem qualidade com a bola nos pés, mas não é um jogador para ser titular do Vasco da Gama, não é o atleta que tem essa capacidade de chamar a responsabilidade para si e assumir um papel de protagonismo que tem que ter um camisa 10 do Vasco da Gama. O Rojas, então, é um jogador que precisa urgentemente de uma peça de reposição para ele. O senhor Spinelli, que entrou muito mal na segunda etapa, e principalmente o senhor Brenner, né, que foi responsável por perder aí o pênalti, que, ao meu ver, foi um fator crucial para a não classificação do Vasco da Gama. E ontem, na entrevista coletiva, o Bruno Lazzaroni foi questionado exatamente sobre isso. Por que o Brenner, tendo Puma, tendo o David, tendo outros jogadores, pegou a bola para bater a penalidade máxima? O Lazzaroni, respondeu sobre essa situação e eu trago as palavras de Lazzaroni aqui para você.
Se liga só. Saíram 3 jogadores muito importantes, né? Coutinho, Ryan e Verratti, praticamente ao mesmo tempo. Então, chegaram outros jogadores que eu acho que com o longo do tempo as coisas vão acontecer, as coisas vão entrar nos eixos e eles vão acabar conseguindo render. Eu acho que, infelizmente, ele acabou perdendo o pênalti, mas acredito que o Brenner tenha feito uma boa partida, talvez a melhor partida dele desde que ele chegou aqui. Então, no momento, claro que a gente está numa situação incômoda, então a gente tem que pensar jogo a jogo. O próximo jogo é o jogo mais importante, que aí com uma vitória as coisas podem se acalmar um pouco mais. Amigo torcedor vascaíno, então essa foi a justificativa, né, do Bruno Lazzaroni sobre o porquê o Brenner ter batido pênalti, né? Segundo ele, muito bem durante a semana, inclusive foi o próprio Brenner que pediu para bater o pênalti. É isso, cara, um jogador que, ao meu ver, não tinha capacidade nenhuma ontem de pegar a bola para bater o pênalti. Não tinha porquê do senhor Brenner chamar essa responsabilidade para si. Mas fazer o quê, né? Já foi, amigo vascaíno. Porém, o clima ficou muito ruim, tá? Informações aí do amigo Amadeu é que ontem a cobrança interna no vestiário logo após, né, o término da partida foi muito dura e o clima acabou esquentando. Alguns jogadores trocaram palavras em tom até bastante elevado. Houve uma discussão bem acalorada e, inclusive, de acordo com as informações, tá? A situação quase chegou às chamadas vias de fato, antes de ser contida por alguns integrantes da comissão e também companheiros do elenco. O clima refletiu principalmente a frustração da eliminação e uma pressão hoje, que é nitidamente acumulada dentro do vestiário Cruz Maltino. Até mesmo na saída, né, do estádio, torcedores do Vasco da Gama aguardavam a delegação e também fizeram algumas cobranças. O cenário ficou muito tenso, houve até mesmo a necessidade da intervenção da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a cavalaria chegou até mesmo a ser acionada para conter a situação, houve uso aí de energia moral, de gás lacrimogênio, então assim, um grande tumulto que acabou se criando ali na parte externa do Maracanã, com o objetivo aí de alguns torcedores de protestar contra o atual elenco. Até por algumas questões de segurança, os ônibus do clube foram liberados mais cedo, garantindo aí a saída da delegação, evitando que a situação tomasse até algumas proporções maiores do que já foi. É um episódio que acaba, infelizmente, reforçando o momento delicado que o Vasco da Gama vive. Pressão por resultados, decisões importantes nos bastidores que precisam ser tomadas e ainda não foram. Um clima muito tenso, amigo torcedor vascaíno, dentro das 4 linhas, e nesse momento é apenas consequência do que vem a acontecer. Mas é isso, amigo, não tem muito o que fazer. Agora é olhar para frente. E pelo menos o Vasco está começando a olhar, né? E é tenso, inclusive. Segunda, 7 dias hoje, completando 8, da demissão do técnico Fernando Diniz. O Vasco ficou exatamente 8 dias para definir o seu treinador. E um técnico que todo mundo já sabia que seria ele, o novo comandante do Vasco, tá? Todo mundo já sabia. Porque quem acompanha o meu canal sabe muito bem que eu sou sincero, sabe muito bem que eu sou firme com vocês, sabe muito bem que eu não tô aqui pra, assim, ludibriar, né? No caso, enganar. E, sinceramente, desde o primeiro momento eu deixava muito bem claro aqui, a ideia do Vasco da Gama em buscar Arthur Jorge era uma insanidade, uma completa loucura, algo que não iria acontecer em nenhum momento. E eu falei isso muito abertamente, o Vasco tá mirando, isso é algo que o Vasco da Gama fala, que o Vasco da Gama me passa, mas é uma loucura, gente. E não aconteceu e não vai acontecer. Arthur Jorge tem um contrato milionário com o Al Rayyan, não tem por que o Arthur Jorge largar uma estabilidade financeira no Catar para pegar essa, com todo respeito, essa barca furada que se chama Clube de Regatas Vasco da Gama. Não tem motivo para que isso aconteça, amigo torcedor Cruz Maltino. Então o Vasco foi no Arthur Jorge, negativo. O Vasco foi Marcelo Gajardo, negativa. Diante dessa situação, o Vasco da Gama, neste momento, amigo torcedor vascaíno, olha assim para o técnico Renato Portaluppi. É o profissional que o Vasco da Gama deseja ter na beirada de campo para a temporada de 2026. Inclusive, a próxima partida do Vasco estará acontecendo daqui a 10 dias, tá? No dia 12 de março, contra a equipe do Palmeiras, numa quinta-feira em São Januário. O Vasco da Gama atuará dentro de casa e o Vasco automaticamente quer que tenha, durante esse tempo, o suficiente, já tenha o Renato Portaluppi treinando o grupo no CT Moacir Barbosa
para chegar com um time fechadinho para essa partida contra o Palmeiras em São Januário. O Vasco da Gama intensificou as conversas com Renato Portaluppi após as primeiras negativas. Na última segunda-feira, dirigentes vascaínos ligaram para o empresário de Renato, perguntaram sobre as questões salariais e sobre a vontade de Renato Portaluppi assumir o Vasco. Na ocasião, o técnico deu sinal verde para o avanço das conversas. Entretanto, desde segunda-feira as conversas não avançaram. Qual foi a situação? Abre o torcedor Cruz Maltino. O Vasco da Gama, como eu trouxe a vocês, sonhou com Arthur Jorge, sonhou com Marcelo Gajardo. Como não houve positiva de nenhuma das partes, a diretoria decidiu retomar a negociação por Renato Portaluppi. O Vasco da Gama, inclusive, já colocou na mesa, tá? De acordo com as últimas informações, uma proposta na mesa do Renato Portaluppi. A proposta já foi feita pelo Vasco da Gama, a primeira, inclusive. Entretanto, essa primeira proposta, de acordo até com o amigo Gustavo Cunha, o Gustavo Tutinha, que trouxe essa informação relacionada à oferta feita, tá? A primeira oferta foi colocada na mesa. Entretanto, amigo torcedor Cruz Maltino, foi considerada baixa. Inicialmente, o Gustavo trouxe essa informação da oferta e o amigo Diogo Dantas, do jornal O Globo, confirmou que o Renato achou a primeira pedida do Vasco da Gama baixa, tá? A primeira oferta abaixo da pedida, melhor dizendo, que o Renato quer com relação à questão salarial. O Renato Portaluppi ficou de apresentar uma contraproposta, ou seja, uma nova proposta ao Vasco hoje, nesta segunda-feira. Uma proposta baseada nos valores que ele quer e deseja receber em 2026, sendo comandante do Vasco da Gama. Assim que a proposta for aceita, assim que as partes chegarem a um denominador comum com relação à questão salarial, Vasco da Gama formalizará aí sim a proposta, tempo de contrato que deve ir até o final do ano que vem, até o final de 2027, e sendo logo em seguida Renato Portaluppi anunciado como novo comandante do Vasco da Gama, chegando ao Vasco depois de exatamente 18 anos. É importante lembrar que Renato Portaluppi chegou a comandar o Vasco naquele ano de 2008, ele chega, pega o trabalho no finalzinho, tenta livrar o Vasco da Gama o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, infelizmente acaba não conseguindo, e tem aí sim certo carinho com o Vasco. É um técnico, é um profissional que conhece dos bastidores da colina histórica, como estamos acostumados a dizer, né? Vamos ver, vamos ficar ligados. Eu já tenho minha opinião sobre Renato Portaluppi, já sou muito firme com relação à situação envolvendo o treinador, e eu quero também saber a sua opinião. A deixa aí nos comentários. Amigo, se você gosta do canal, e agora é um recado sério mesmo, se você gosta do nosso canal, eu hoje vou estar lá na SBT Sport Rio. Todos os dias eu tô lá, 1h da tarde, tá? Vamos falar muito sobre essa derrota do Vasco da Gama, vamos falar muito sobre essa chegada do Renato Gaúcho. E tudo isso você acompanha ao vivo na SBT Sport Rio, 1h da tarde, às 13 horas, aqui no Rio de Janeiro. Tem um canal específico da SBT onde o programa passa, e também no YouTube, para quem não é do Rio, pode acompanhar no próprio YouTube do SBT Esportes, SBT Rio, perdão, na live, né, no ao vivo do SBT Rio, estará transmitindo 1h também o programa. Então conto com você, corra lá, venha fazer parte da nossa família aqui no canal do Gigante Vasco e nos acompanhar também no SBT Esporte Rio. Show? Eu agora vou ficando por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo dessa sua segunda-feira, e já eu tô de volta com ainda mais novidades e informações sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva, e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.